Boa noite, pessoal. Nosso trabalho ele vai ser sobre política ambiental. Esse trabalho ele foi dividido em 5 pessoas. Eu vou falar um pouco sobre os primeiros desmatamentos, o que causou o desmatamento no Brasil. O Alay vai falar um pouco sobre as tentativas de reflorestamento. A Camila vai falar um pouco sobre os reflorestamentos privados e públicos. E a Suelen vai falar sobre a política ambiental em si, algumas leis, como está funcionando hoje. E para finalizar, o André ele vai falar sobre algumas novidades no mercado, que trata sobre o reflorestamento. Então, para começar, a gente começa com a chegada de Portugal ao Brasil. Logo no primeiro ano, o Portugal começou a explorar muito o pau-brasil, Isso causou uma escassez da árvore, principalmente nas áreas litorâneas. Em 1530, 31, já se sentia falta dessas árvores em território litorâneo. Por volta do século XVII, século XVIII, a gente teve o plantio da cana-de-açúcar, Então, a gente estava precisando de terra, então foi uma área bem devastada para o plantio da cana-de-açúcar. No século XVIII, também a gente teve a corrida pelo ouro, Então, teve o bandeirantismo, que veio desmatando bastante a área, E a gente também teve a criação de cidades. Essas cidades também vieram destruindo a nossa floresta. Já no século XVIII, no século XIX a gente tem o plantio do café, que também precisava de um espaço grande para plantio. E por fim, no século XX a gente teve o crescimento populacional, que causou grande parte do desmatamento que a gente tem hoje. A falta que a gente tem hoje também faz parte do século XX. Para a gente ter mais ou menos uma noção do espaço que foi consumido, hoje a gente tem um espaço consumido de madeira, de floresta, mais ou menos do tamanho ou maior que a França. 90% desse espaço desmatado, ele é de maneira ilegal. Então, 10% é apenas de maneira legal. Então é isso, galera. Agora o pessoal vai explicar um pouquinho para vocês os outros fatores do nosso trabalho. Boa noite. Vou falar sobre a primeira tentativa de reflorestamento. A gente começa pelos motivos do desmatamento, que foi para plantar cana, café, e vieram alguns chineses também para plantar algumas ervas, para fazer chá. Essas ervas para fazer chá não deu muito dinheiro, então logo acabou. Ficou só na cana e no café. Lá para o ano de 1860, 1861, teve uma crise, uma crise de água e algumas secas em algumas cidades aqui no Brasil. Logo, Dom Pedro II já deu a ordem, preservar o que tinha e plantar mais árvores. Esse serviço ficou encarregado ao Major Manuel Gomes Archer, que ao comando dele ele teve 22 homens assalariados e ao longo de 13 anos de serviço ele plantou mais de 100 mil mudas de árvores. É isso aí. Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho as políticas do reflorestamento, a empresa privada. Uma das empresas que eu escolhi para falar hoje aqui no Brasil é a Faber-Castell. O que a Faber-Castell faz? Ela utiliza 100% da sua matéria-prima, que é a madeira, para fazer seu material que hoje conhecemos como o lápis, grafite, ecolápis ou lápis de cor, que conhecemos hoje. A Faber-Castell é a empresa número 1 na fabricação de lápis de cor e lápis grafite, tanto do Brasil como mundial. Em 1926, ela entra no Brasil como a John Faber. Com o fim da ditadura militar, ela ganha o nome de Faber-Castell. Ela é uma empresa alemã, chega no Brasil por volta da década de 20, e assim ela vai se estendendo e construindo novas possibilidades, fazendo com que a indústria do ecolápis, e que as outras empresas, tanto brasileira como empresas internacionais, conheçam uma nova forma de fabricar os seus materiais. Que nem a Faber-Castell utiliza 100% da sua matéria-prima de reflorestamento. E é isso aí, pessoal. Não sei se deu para entender um pouquinho, mas a Faber-Castell é uma empresa privada. E agora eu vou deixar com o meu colega, que vai falar sobre as empresas públicas brasileiras. Pesquisas, encontrei uma saída muito interessante de uma universidade americana para a falta de árvores nas cidades.
simplesmente eles usaram um lápis de madeira reflorestada e colocaram uma semente na ponta. Assim, a pessoa vai usar o lápis, vai apontar, e quando chegar perto do final da vida útil, ele pode plantar a semente e assim podem nascer plantas e árvores dos mais diversos tipos. Com certeza uma alternativa muito criativa e acessível. As pessoas, ao invés de ter que ir lá e buscar uma muda, podem simplesmente comprar um lápis e plantar. E com certeza, se for gerada em massa essa alternativa, vai ser muito viável. Está em vigor a Lei 5.106, que tem como objetivo incentivar as empresas que utilizam uma área florestada. Essa lei, ela dá um abatimento de 50% do imposto de renda. No caso, se uma empresa utilizou uma área florestada, ela tem que reflorestar uma outra área, sendo pública ou privada. No caso, não seria qualquer árvore. Pode ser árvores frutíferas e de grande porte. O descumprimento da lei, ele gera uma multa de 10% da matéria pública utilizada.